Onde é que está? Vamos ler desde o começo para entender. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a situou, ou seja, a cercou, a tomou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios para a casa do tesouro de seus deuses, seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem dos filhos de Israel, da linhagem de Real, e dos príncipes jovens, em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltazar, Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abnego. E Daniel propôs ao seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, com o que vinha que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? O que eu quero falar para ti essa noite sobre isso? A cidade tinha sido tomada por esse rei. O povo de Israel estava cercado. Foram tomados e trazidos para a terra dos caldeus. O que aconteceu ali? Eles escolheram os príncipes de Israel, aqueles que tinham faculdade, aqueles que tinham estudo, aqueles que eram técnicos, aqueles que eram mecânicos, vamos dizer hoje, na linguagem de hoje, aquelas pessoas que tinham instrução e eram capazes de fazer algo. Então o rei manda buscar esses jovens, esses 4, não só eles, mas outros também, para que pudessem aprender a língua deles, para eles pudessem aprender os costumes deles. Então ele leva eles até lá. E deixa lá, e quer alimentar esse pessoal, Daniel e seus amigos, quer alimentar de alimentos do rei. Porém, Daniel sabia e conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que aqueles alimentos, muitos alimentos que naquele tempo ainda nós estávamos na lei, e porcos não se comiam, animais com unhas fendidas não se comiam naquele tempo. Hoje foi abolido, Jesus quebrou isso. Diz que o pecado não é o que entra na boca, mas sim o que sai da nossa boca. Então, Deus quebrou esses costumes, essas coisas, essas leis. Por exemplo, algumas leis foram quebradas, o apedrejamento e outras tantos. E Jesus deixou a lei para nós que fosse amar a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo, para cumprir todo o sistema de Deus. Que se nós amamos o nosso irmão, nós estamos cumprindo a Deus. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós evitamos pecar. Amém? Então Daniel sabia e conhecia essa palavra já no tempo dele. Ele sabia que podia se contaminar com aquelas coisas. Daniel era um jovem. E os Sadraque, Mesaque e Abednego também eram jovens com Daniel. Eles não eram experientes na palavra de Deus, mas eles eram jovens. Eles foram trazidos para uma terra que tinha de tudo, irmão. Vamos dizer hoje, trazer para o dia de hoje. Tinha balada, tinha mulheres. E eles estavam numa colocação naquele tempo boa. Eles poderiam simplesmente falar para aquelas pessoas: eu quero uma mulher hoje, eu quero fazer uma festa hoje, como se fosse uma diversão, algo desse tipo. Eu quero beber um vinho, eu quero tomar, eu quero um carro para me zoar hoje, eu quero fazer algo. Mas Daniel não quis isso. Daniel se negou não só a porção do alimento, que poderia sim estar contaminada, porque os alimentos naqueles tempos eram direcionados a deuses, e eles não poderiam comer uma comida para se contaminar. O que eu quero trazer nisso aqui agora para nós? Quando nós temos Cristo Jesus, quando nós estamos em Deus, nós não podemos fazer certas coisas. Nós precisamos evitar certas coisas na nossa vida. As pessoas que evitaram as coisas em suas vidas, como José também, evitaram fazer algo que não agradava a Deus, essas pessoas foram elevadas ao alto nível espiritual com Deus.
Daniel passou por muitas lutas e ele governava naquela terra que não era dele. Ele governou. Ele foi levado para uma cova dos leões, mas ele foi retirado de lá por Deus. José jogaram na cova, fizeram de escravo, fizeram tantas coisas com José, mas José negou tantas coisas que poderia ter feito também. Aquela mulher bonita que seduziu a José, José não quis e foi preso por isso. Então ele negou essas coisas para estar perto de Deus. E simplesmente José foi elevado ao alto cargo do Egito. Ele era o único abaixo de Deus, de Faraó. Então eu digo para você essa noite, meu amigo, o que você conseguir negar para Deus, Deus vai te honrar. Se você tem algo para negar, para dizer, não, eu não quero isso, a cada não quero para as coisas que não são de Deus, você recebe um sim de Deus. Eu tenho certeza disso. A cada um não para as coisas que não convêm a nós, você recebe um sim de Deus para a sua vida. Você é elevado. Porque Deus não te chamou só para te ficar paradinho, quem sabe aí. Deus te chamou para reinar, querido. Há um reino para você. Há um reino a conquistar. Deus diz que você foi escolhido como sacerdócio santo. E sacerdócio santo, ele quis dizer assim, ó, aquele tempo, o sacerdote somente entrava na presença de Deus dentro do templo, só o sacerdote. Mas quando Jesus morreu, ele deixou a palavra e disse, você é o sacerdote. Você pode entrar na presença de Deus. E se o sacerdote entrasse com o pecado, amarrava uma corda nele, ele entrasse no templo e estivesse em pecado, ele morria lá dentro. Então, se ele morresse, ele tinha um sino que batia. Enquanto aquele sino estivesse batendo lá dentro, as pessoas, os outros sacerdotes sabiam que aquele estava vivo lá dentro. Mas se o sino parasse de bater, eles puxavam a corda que estava ao redor dele, porque sabiam que já tinha morrido. Isso quer dizer, irmãos, que se ele tivesse em pecado, ele entrava na presença de Deus e ele morria. Hoje, meus amados, nós somos considerados sacerdócio santos. Algumas pessoas dizem, mas eu não sou santo. Não, se você está em Cristo Jesus, você é santo. A palavra santo diz assim, separação. A palavra santo te separa. A palavra santo não é perfeito. A palavra santo quer dizer separado das coisas do mundo. Das coisas que te atraem, a carne te atrai, os desejos te atraem, os vícios te atraem, o mundo te atrai. Isso faz parte da carne. E a cada não que você disser para a sua carne, você recebe um sim para Deus. Daniel negou-se a todos aqueles manjares. E Daniel foi levantado como governador daquela terra. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha de fogo. Entraram dentro da fornalha, e nós sabemos dessa história. Entraram dentro da fornalha de fogo ardente, por não quererem adorar um Deus que era daqueles homens, daquele rei Nabucodonosor. Eles não quiseram adorar. Eles negaram, disseram, eu não vou adorar esse Deus. Eu conheço o Deus que eu estou servindo, eu conheço meu Deus. E Deus tirou-os lá de dentro da fornalha, arrancou-os lá de dentro. E Jesus estava lá com ele dentro, diz as Escrituras, que havia um como um filho dos deuses. E era Jesus que estava lá dentro, tirando Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha. Então eu quero te dizer uma coisa essa noite, querido. Se você negar-se às coisas que não agradam a Deus, Deus vai te honrar. Em qualquer lugar que você for, Deus vai te honrar. Onde você chegar, Deus vai te honrar. Porque Deus vai estar contigo. Ele conhece teu coração. Ele sabe. Ele sabe, Ele sonda, irmão. Ele esquadrinha a nossa alma. E quando Jesus entra na nossa vida, há uma luz tremenda. E diz que ao nosso redor há um círculo de fogo, um poder tão inimaginável ao homem, que é por isso que nós não somos consumidos pelo inferno, porque Deus nos dá proteção. Amém?
Eu quero deixar essa pequena palavra para vocês essa noite também, para que você fique em paz, para que você venha saber que se você adorar a Deus, você vai ser honrado. Jesus diz: vinde a mim como estáis, e os que virem a mim jamais os lançarei fora. Não importa, irmão. O que importa é tu e Deus, porque eu não vou conseguir te salvar. Ninguém consegue salvar ninguém. Eu apenas vou conseguir te levar ao caminho, que é da salvação, da vitória, da alegria, de encher o coração. Mas eu não posso te levar para o céu, mas Jesus pode. Eu não posso te dar o que você precisa, mas o Deus que eu sirvo pode. Então acredite nisso. Mantenha-se de pé, mantenha-se em Jesus, e Ele vai te fazer vitorioso. Amém? Glória a Deus.